Ei meninas, tudo bem com vocês? Hoje o assunto que nós vamos abordar é sobre aí o protocolo do jejum 12 por 12, como ele funciona, como o nosso organismo reage nesse período de 12 horas de jejum e será que é possível emagrecer com apenas 12 horas de jejum? É esse assunto que nós vamos abordar aqui hoje. Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal, compartilha e deixa aí o seu like. Bom, meninas, antes de relatar aí para vocês como funciona o protocolo 12 por 12, se dá para emagrecer ou não com ele, eu quero relatar aqui um pouquinho para vocês o porquê do motivo de eu estar aqui trazendo para vocês esse protocolo, assim, os vídeos para o protocolo e porque estou explicando para vocês, assim, o que é o jejum. Para vocês que ainda não assistiu o vídeo do jejum intermitente, já deixei lá para vocês o que é o jejum intermitente, como funciona, vantagem e desvantagem, pelo seguinte motivo. Porque seria bem mais fácil eu chegar aqui para vocês assim: meninas, emagreci com jejum intermitente, fiz o protocolo X e pronto, e ali e mandar vocês pegar e seguir. Como foi o que me aconteceu na época que eu iniciei aí o processo do jejum intermitente, no finalzinho aí da segunda etapa do meu processo de emagrecimento para a terceira etapa, onde me foi apresentado somente ali o protocolo 16 por 8, que é o mais, que as pessoas mais praticam aí. E eu estava tendo dificuldades com esse protocolo. Então foi por esse motivo que eu entrei num grupo chamado Jejum Intermitente, na qual esse grupo simplesmente só me inspirou mais a tentar ajudar mais vocês nesse sentido de explicar melhor as coisas para entender, porque é simplesmente só falar que você fez e não mostrar como fazer, como ensinar ali, como praticar, não fica difícil para a gente que está do outro lado, para quando a gente está começando. Então foi esse motivo que me trouxe aqui para vocês, ajudar vocês sobre o jejum intermitente. Então, lá, um exemplo que eu quero deixar para vocês, que mais me incomodava, é que a pessoa virava assim, colocava uma foto de antes e depois, perdi 20 quilos, 30 quilos com jejum intermitente, fazendo o protocolo 16 por 8. Uma pessoa virava e falava assim: mas eu já fiz esse protocolo e não consegui emagrecer, não obtinha resposta. Ou às vezes a pessoa virava e falava assim: o que você comia após esse jejum de 16 horas? Também não obtinha resposta. Ou um falava: eu comia normal, eu fazia reeducação alimentar, eu fazia low carb. Foi até que eu fui pesquisar mais sobre a low carb, aonde que ela veio me ajudar bastante aí no meu processo de emagrecimento, que eu vou explicar ainda para vocês. Bom, como então aí funciona os protocolos? Dá para emagrecer com todos os protocolos de jejum intermitente? A resposta é sim, mas depende de alguns fatores. Como tem vindo aí a sua alimentação antes, como que é o seu histórico alimentar. Se você, um exemplo, já tem o costume, como o jejum 12 por 12, de se alimentar aí, encerrar sua refeição às 20 horas e voltar a fazer a sua refeição às 8 da manhã, as suas 12 horas de jejum você já pratica sem saber. Então, o seu organismo já está adaptado. Então, nesse caso, para você, o jejum 12 por 12 não vai atender, não vai resolver. Então, isso vai valer para vocês, não só para esse protocolo, mas qualquer protocolo. Se você já tem o costume de ficar longas horas de privação alimentar, então você tem que mudar essa tática, mudar essa estratégia, mudando de protocolos para você obter resultados para o emagrecimento. E eu quero falar com vocês o seguinte: como eu deixei no vídeo lá sobre o jejum intermitente, quero que vocês vão lá e assistam, eu vou deixar linkado aí para vocês ir lá, porque vai ajudar bastante vocês que estão iniciando o jejum intermitente e não sabe como fazer, que para você fazer um protocolo, como você vai descobrir qual que eu vou adotar? Assim, você ficar meio perdida, eu vou fazer o 12 por 12, 16 por 8 e por aí vai. Não, como você vai fazer se você não tem um especialista do seu lado? Você vai se monitorar. Como se monitora, Dani? Você vai pegar uma balança e vai se pesar antes de iniciar um processo de jejum. Pesa e vê qual é o seu peso e faz ali dentro de no máximo 4 dias de jejum daquele protocolo, seguindo aquele protocolo, para você saber qual vai ser o seu resultado. Se você está emagrecendo, mantendo peso, se não está tendo resultado.
para que você venha trazer o protocolo que venha atender você. Por quê? Cada organismo, como eu já falei com vocês, funciona de uma forma. Como há uma regra de uma reeducação alimentar, cada pessoa precisa de uma quantidade calórica para poder estar emagrecendo. Assim é com jejum intermitente. Cada organismo vai dar uma resposta diferente uma da outra. Então, e por esse motivo, eu quero deixar minha experiência com cada protocolo, porque eu pratiquei todos. Exatamente chegou algum momento que aquele protocolo não funcionava mais para mim. Então, a minha experiência, eu vou deixar cada uma em cada vídeo sobre cada protocolo, cada experiência que eu tive com eles. E nessa 12 por 12, foi excelente o meu resultado, porque no meu caso, eu tinha o costume ainda mesmo de ficar beliscando uma fruta, um iogurte ou um suco, até antes de dormir. Se eu fosse dormir meia-noite, ainda estava comendo alguma coisa. Que, entre aspas, eu achava que estava comendo pouco, porque somando cada beliscadinha que a gente dá durante esses períodos após o seu jantar ou sua última refeição, se soma muitas calorias e ali é onde leva a gente a engordar. Então, por eu ser assim, fazer essas práticas, o jejum de 12 horas já me ajudou. Então, eu fiz ali, eu me pesei. Então, dentro de 4 dias, pratiquei o 12 por 12, aonde que após o 4º dia, eu me pesei e tinha perdido 2,5 kg. Então, o jejum 12 por 12 me ajudou e resolveu por um período. Então, assim, você faz como se diz, um teste com cada protocolo. E se aquele protocolo parou de funcionar ou não te deu resposta, passa para o outro protocolo mais longo, porque às vezes aquele não vai resolver o seu caso para o emagrecimento. Agora, como funciona o jejum 12 por 12? Vou deixar um post para vocês que explica aí, dentro da regra do protocolo de 12 horas de jejum, o horário que você inicia, como você termina e os horários que você faz a sua refeição. Então, dentro desse post, vou explicar para vocês aí. Você vai iniciar vai fazer sua última refeição às 18 horas e vai iniciar o seu jejum às 19 horas e volta a se alimentar às 7 horas da manhã. E dentro desse período de 19 até a meia-noite, você vai tomar aí água, chás ou café, mas sem adoçar, nenhuma bebida calórica, nem com adoçante é permitido. Isso também, se você acordar de madrugada e querer fazer alguma ingestão de algum alimento, também vai ter que ser aí também sem nenhuma calorias até às 7 horas da manhã. Toma o seu café da manhã, após o seu café da manhã, você fica ali de 8 horas até o horário do seu almoço, tomando ali líquidos também, sem ingestão de calorias. E após isso, até o seu lanchinho da tarde, você faz ingestão de bastante líquido, principalmente aí a água, porque a água que vai te ajudar aí nessa queima de gordura e que vai te trazer excelentes resultados no processo de jejum. Então, adequado, qual o jejum é adequado para iniciar? Aquele que é melhor para você, aquele que você melhor se adapte. Se você se adaptar aí ao 16 por 8, começa por ele, por de 12, começa por ele. Mas, desde que o seu histórico alimentar de antes já não vinha com algum tipo de protocolo de jejum, sem você saber que estava fazendo jejum. Agora, como que o jejum, quando a gente está de jejum, por que leva aí essas 12 horas ter ainda sucesso para emagrecer? Porque quando a gente entra em jejum, os nossos níveis de açúcar no sangue, que é a glicose, ela sobe, eleva esses picos, e o nosso pâncreas, ele libera essa insulina que vai converter essa glicose em energia, porque o nosso corpo precisa de energia para trabalhar, para funcionar. Então, nesse processo que ele transforma, então assim, há um pico de elevação de açúcar no sangue, de glicose, o que acontece? Ele armazena esse restante para um gasto posterior e esse armazenamento de glicose, só que ela é feita em forma de gordura, aonde que vai se acumulando ali, se a gente não consegue usar essa gordura armazenada, aonde que a gente vai engordando.
E após ali de 5 a 8 horas de jejum, é que o nosso organismo, esse pico de açúcar no sangue, de insulina, começa a baixar. Então aí é que, como do um exemplo lá, quando o médico pede aquele exame de glicose de 8 horas de jejum, ali ele se nivela ali aquela glicose, aonde se sabe exatamente quanto de açúcar está no seu sangue ali, para saber se você está desenvolvendo um tipo de diabetes tipo 2, no caso dessa doença. Então, porque ali se nivelou a sua glicose no seu sangue. E de 8 horas ao meio-dia, né, a 12 horas de jejum, que se dá aí, realmente que se inicia, o seu organismo se inicia o jejum. Porque você ficou 8 horas, após 8 horas sem se alimentar, o que acontece? O seu fígado vai usar essa última reservinha aí, dessa glicose, dessa energia que você tinha. E aí, vai pegar, o corpo vai entrar em estado de glicogênese. O que é isso? Vai entrar sim no estado de jejum. E aí é que essa glicogênese vai gerar um resultado da sua glicose que vai usar aí essa gordura aí que vai usar. É a partir de 8 horas em diante é que ele usa essa gordura que está estocada. Então é assim que o nosso organismo funciona. Então até 12 horas é possível emagrecer, porque é ali que começa a queima de gordura. Isso inicia ali. Então se você precisa queimar mais gordura, que precisa emagrecer mais, o mais indicado é adotar aí um protocolo de uma privação alimentar maior, como o 14/10 ou o 16/8, que é o mais indicado na queima de gordura, que eu vou trazer aí para vocês nos próximos vídeos. Então, eu espero que esse esclarecimento aí sobre o protocolo 12/12 possa ter ajudado vocês e possa trazer melhor assim, um esclarecimento, porque é mais fácil só falar que se emagreceu com jejum intermitente do que explicar como emagrecer. Para você emagrecer, como eu falei, é se monitorar, é ver qual o melhor protocolo para você e vá devagar, né? Usa com inteligência. Se você tem alguma doença pré-existente, eu indico você que procure um profissional de saúde para tratar esse tipo de problema, né? Para te acompanhar aí com o jejum intermitente, porque é uma excelente estratégia, mas tem que ser usada com sabedoria. E finalizar com vocês aqui hoje, dizer para você, eu já disse isso em um dos primeiros vídeos, né? Que para você emagrecer, antes de iniciar o seu processo de emagrecimento, procura saber a fonte do problema que te leva a comer, que tem te levado à obesidade. O meu caso, como eu já relatei para vocês, eu achava que simplesmente estou com fome, é só lá e comer. Então, e não é por aí. Tem que procurar saber a quantidade de caloria que eu estou consumindo, a qualidade do alimento, como ele estou transformando o meu alimento na hora do meu preparo. Então, eu não me atentava para nada disso. E isso estava me levou à obesidade durante anos, por não me atentar a esses detalhes. E eu peço a vocês que, se você tem aí ou um transtorno alimentar, ou uma compulsão, ou qualquer outro problema, ansiedade, depressão, qualquer coisa que te leva a isso, que você procure uma ajuda para que você não caia lá no famoso efeito sanfona assim que você alcançar o seu sucesso com o seu emagrecimento. E vou deixar para meditação nossa aqui hoje um versículo bíblico que diz assim. Diz assim lá em 2 Crônicas: mas sejam fortes e não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, medite nessa palavra aí hoje para você, seja forte e não desanime do seu objetivo e do seu propósito, porque você vai ser recompensado. E que Deus os abençoe e até a próxima!